Eu gostaria de usar a ideia, portanto, de evidências para mostrar que evidência é algo muito interessante dentro da matemática. Deixe-me dar um exemplo simples. Eu gostaria de auxiliá-los a achar números, ou seja, raiz quadrada de números que vão de 1000 até 9.999. Raiz quadrada é um processo simples que nós já estamos habituados. Por exemplo, raiz quadrada de 100 é encontrar um número, 10 vezes 10 daria 100, ou seja, qual seria no caso a raiz quadrada de 100? Número 10, é encontrar um número que multiplicado por ele dá aquele valor. Quando eu pego raiz quadrada de 100 é fácil. Raiz quadrada, por exemplo, de 36 é 6. Raiz quadrada de 25 é 5. Então nós temos uma certa facilidade. Mas e se eu pegar um número, por exemplo, 2025? Daí a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Deixa eu me dar um exemplo. 2025, raiz quadrada é 45. Deixa-me desenvolver uma técnica com vocês. O que acontece se eu pegar 2025 e dividir bem na metade? Eu tenho 20 e eu tenho 25. Se eu somar 20 mais 25, isso me dá 45, que é exatamente o valor da raiz quadrada de 2025. Não é uma técnica interessante para se encontrar raiz quadrada? Deixa-me dar mais um exemplo. Raiz quadrada de 3025 é 55. Se eu usar a mesma técnica, será que funciona? Deixa-me dividir um número ao meio. 3.025, divido na metade. Eu tenho 30 e 25. Somando os dois, 30 mais 25 dá 55. Muitas pessoas falam, puxa, por que não me ensinaram isso lá na escola? Iria simplificar a minha vida. Deixa-me dar mais um exemplo, porque esses terminam com 5. Um exemplo que termina com 1. 9.801. Raiz quadrada, 99. Se eu dividir bem ao meio, 98 mais 1, 99. Eu poderia até criar uma regra, dizendo que para encontrar a raiz quadrada de qualquer número de 4 algarismos, ou seja, de 1000 até 9.999, o que eu precisaria fazer? Dividir o número no meio, somar as duas metades. Fácil. O problema é que se eu fizesse isto, me levaria a uma conclusão errada. Você fala, peraí, mas você mostrou evidências, você mostrou que a coisa funciona. Mas isso nos levaria a uma conclusão totalmente errada. Deixa eu mostrar mais alguns exemplos. Raiz quadrada de 1089, por exemplo, é 33. Se eu dividir ao meio, 10 mais 89 me dá 99, totalmente diferente de 33. Se eu pegar a raiz quadrada de 2209, é 47. Se eu dividir ao meio, 22 mais 9, isso me dá 31. Também não funciona. Por exemplo, raiz quadrada de 6.000, que não é um número inteiro. Você fala, não, peraí, o que aconteceu então? A resposta é simples. Essa metodologia apenas funciona para os 3 números que eu mostrei no exemplo anterior. Não funciona para mais nenhum outro. Ou seja, existe uma possibilidade de nós manipularmos a evidência. Deixa eu dar um exemplo prático. Ano passado, nós recebemos informação através do Fantástico, de outras revistas por aí, que o chimpanzé é irmão do ser humano. Como que foi feito isso? Foi feita uma análise de 97 genes do tipo beta-globine entre o material genético do chimpanzé e o material genético do ser humano. A conclusão que se chegou é que existe uma diferença de apenas 0,6%. 0,6% em genética já é uma distância considerável. Mas eles disseram que não tem muito problema, só 0,6% é pouca coisa. A pergunta é, quanto de material genético existe para ser comparado? De 30 a 40 mil genes. Foram comparados quantos? Apenas 97. Muitos cientistas creem que a maior parte do material genético é duplicado, ou seja, desses 30 a 40 mil, suponhamos que o número menor é o que existe, 30 mil. Vou considerar que todos sejam duplicados, então teria em média 15 mil genes sem serem duplicados. Se eu fizer uma pequena continha, a minha conta implicaria em o quê? Qual o percentual entre 97 e 15 mil? 97 de 15 mil é aproximadamente 0,65%. 0,65% de todo o material genético disponível, quando comparado, me dá uma diferença de 0,6%. Se eu comparar os 100%, qual seria a diferença? 92,3%. A pergunta é, parecido com o quê? Apenas uma parte da evidência nos foi mostrada, não a evidência toda. Uma parte apenas pode me levar a uma conclusão totalmente errada. Isso entra em várias formulações, principalmente na área de teorias, porque daí a gente começa a desenvolver teoria. Deixa-me dar uma teoria fascinante, que é a teoria do bolo de chocolate. É uma teoria extremamente deliciosa de ser elaborada e trabalhada. Funciona mais ou menos assim.
Você chega na sua casa e tem um bolo de chocolate em cima da mesa. A pergunta é, como surgiu o bolo de chocolate? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, uma teoria, seria a seguinte: alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi lá na despensa, pegou os ingredientes, misturou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou todo esse material dentro de um recipiente, depois de colocado ali, misturou apropriadamente, colocou dentro de uma forma, levou ao forno, deixou por um certo tempo. A hora que estava cozido, pronto, retirou de lá, viu que era bom, colocou em cima da mesa. É uma teoria de como surgiu o bolo de chocolate. Deixa-me dar a segunda teoria, porque essa é uma teoria muito básica, muitas pessoas dizem que ela é muito elementar, muito singela, muito simples. A segunda teoria seria algo mais ou menos assim. Um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar perto da sua casa, ele foi fechado por uma criança, talvez que atravessou a rua, qualquer coisa assim. O motorista tentou parar o caminhão e, para não atropelar a criança, ele desviou, mas ele perdeu o controle do caminhão. E o caminhão começou a capotar ali pertinho da sua casa. À medida que o caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, aquelas caixinhas com ovos se abriram e ovos voando lá atrás para todos os lados, latinhas de chocolate, o achocolatado também se abriram, pacotinhos de leite, todo esse negócio foi uma confusão lá atrás. E também havia um pequeno cantil na parede lá dentro do caminhão, cantil que o pessoal guardava para beber água. Por causa do caminhão estar capotando, ele bateu, esse cantil abriu em duas partes. Um pouco da farinha que estava voando lá atrás caiu dentro desse cantil, um pouco dos ovos caindo ali dentro, um pouco também do açúcar, e aos poucos os ingredientes foram se agrupando nesse pedacinho do cantil, à medida que o caminhão capotava. De repente o caminhão para de capotar, plum, e ele pega fogo, um grande incêndio. O corpo de bombeiros é acionado, chegam lá, apagam todo o incêndio e no meio dos escombros, o que eles encontram? Um bolo de chocolate. Você olha e fala assim, poxa vida, essa segunda teoria é um pouco difícil de ser acreditada. Verdade. Sabe o que é fascinante? Que um bolo de chocolate, ele tem em média 12 elementos. Uma célula possui mais de 2 milhões. Nós somos informados de que a célula apareceu espontaneamente. O bolo de chocolate nós achamos ridículo. Dá para ter uma ideia quando nós tratamos de teoria? Tanto é que o Dr. Chandra Wickramasinghe disse o seguinte: ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. Não é fascinante? Chandra Wickramasinghe, ele não é criacionista e não é também literalmente um crente, ou seja, ele é um ateu. Você errou, e agora me pede perdão. Você mentiu, e agora pega em mim.